once again. Boa tarde, pessoal. Bem, gente, hoje eu estou aqui, hoje eu estou com vontade de falar para vocês um pouco sobre a minha vida. Então eu vou começar falando desde da minha infância. E, gente, minha infância foi uma infância muito gostosa, muito maravilhosa de se viver. E uma pessoa que foi muito importante na minha infância e fez parte da felicidade dessa época, né? Da felicidade dessa infância, foi a minha avó. A minha avó é vó Bahia. A minha avó, o nome dela não é Bahia. A Bahia era o apelido dela. Mas o nome verdadeiro da minha avó era Maria das Dores. E minha avó foi muito importante, gente, na minha vida. Bastante importante na minha vida. Então, bem, gente, tudo que minha avó ia fazer, eu estava sempre junta. Eu estava sempre por ali, por perto. Eu estava sempre correndo atrás dela. Para onde ela ia, eu era o grude da minha avó, vamos dizer assim, o chicletinho da minha avó. E a minha avó, ela nunca teve, assim, um emprego fixo de ganhar um salário mínimo. Mas a minha avó, ela sempre fez várias tarefas. Ela sempre procurou fazer vários meios para ajudar em casa, para ter uma renda. Então a minha avó, ela era lavadeira de roupa. Ela lavava roupa para fora. Ela contava muito que começou essa profissão de lavadeira por conta de um senhor que via que ela tinha bastante filhos, tinha os filhos pequenos e que precisava de uma renda. Então o senhor deu a ideia a ela que ela lavasse roupa para fora em troca de alimentos. E a minha avó começou a lavar roupa para fora em troca de alimentos. Ela lavava roupa, ganhava 2 quilos de arroz, 1 quilo de arroz, era assim, em troca de alimentos. Ela começou trabalhando como lavadeira. E depois de um tempo, aí as pessoas começaram a pagar também em espécie, né, em dinheiro. E ela lavava roupa no rio aqui da minha cidade. O rio nesse tempo era um rio bastante limpo, que hoje em dia ele se encontra quase morto, poluído. Mas nesse tempo o rio era limpo. E muita gente lavava roupa no rio, ia tomar banho no rio, ia buscar água no rio para tomar banho em casa, para encher as vasilhas. Só tinha falta de água danada na torneira. Ficava faltando bastante água, mas as pessoas iam no rio buscar água para tomar banho, para lavar prato, para fazer as tarefas, né? As necessidades que se tem com a água. Então, gente, a minha avó, para não fugir do assunto, não acabo fugindo. A minha avó, ela ia lavar roupa no rio, eu ia junto com ela, lavar roupa no rio. E lá eu ficava tomando banho no rio enquanto ela lavava roupa. E depois a gente ajudava ela a botar a roupa para quarar, que ela ensaboava a roupa, botava todinha para quarar nas pedras do rio. A roupa ficava tão cheirosa. E, gente, eu tô contando, mas parece que eu tô vivendo tudo de novo. E tinha dias que minha avó não ia lavar roupa, mas ia fazer outras atividades. Ela ia para casa das pessoas, dessas pessoas mais com poder aquisitivo melhor. Ela ia pisar fubá, fazer fubá, aquele fubá de milho. Ela chegava lá, ela torrava o milho na panela de barro, no fogo a lenha. Se não tivesse fogão a lenha na casa da pessoa, ela colocava assim uns tijolos no chão e fazia um fogãozinho improvisado a lenha e assava esse milho com cinza ou com areia. Botava areia dentro e botava o milho normal, milho mesmo, os grãos de milho normal. E assava esse milho ficava todo assadinho, tinha deles até que chegava a pipocar, mesmo sem ser o milho de pipoca. E ela pisava lá na casa da pessoa, tinha uns que mandavam pisar com rapadura no meio, outros com açúcar. E assim ela fazia esse fubá. E em troca, as pessoas davam ou dava dinheiro, ou dava alimento, dava as coisas que queria dar. Muitas vezes dava um pedaço de carne,
dava arroz, farinha, café e muitas vezes pagava também, né, o dinheiro para ela. E eu sempre ia junto com ela. Tem uma casa de uma senhora aqui na nossa cidade, que eles tinham um poder aquisitivo alto, e ela sempre mandava minha avó fazer as coisas. A minha avó lavava fato quando o marido dela matava criação, carneiro, cabra, essas coisas assim, esse tipo de bicho, de animal. Aí a minha avó lavava o fato, fazia buchada, e sempre minha avó ia deixar lá, ou ia fazer lá na casa dela, e eu sempre acompanhava minha avó, ia junto com minha avó, não só tava minha avó. Quando minha avó ia buscar roupa para lavar na casa das pessoas, dos clientes dela, né, que ela tinha bastante clientela, ela tinha uma clientela até grande, acho que ela passava a semana quase toda lavando roupa. Aí aos domingos, a minha avó varria a casa, o quintal da casa da comadre dela, que é Iva. E todo domingo ela varria lá esse quintal, que era um quintal muito grande, cheio de pé de cajarana, pé de siriguela, de goiaba, de laranja, de cajá, de acerola, de tudo tinha nesse quintal. Tinha pé de flores, tinha um galinheiro de galinhas. E minha avó todo domingo ia varrer esse quintal. E eu sempre estava lá no meio com minha avó, ajudando ela a apanhar o lixo, a varrer. Ficava lá brincando, muitas vezes até atrapalhando, mas eu sempre estava lá por perto da minha avó. Nunca deixava de estar com ela, com minha avó. E, gente, foi uma infância maravilhosa. O que eu tenho a dizer para vocês da minha infância, que foi a infância mais gostosa do mundo. A minha avó tinha várias tarefas mesmo, ela inventava vários meios, ela era uma guerreira, foi uma mulher guerreira. Ela fazia também chapéu de palha, palha de carnaúba. E a minha avó ia na casa de uma amiga dela toda vida buscar as palhas, né? Que é tipo uma palmeirazinha. Ela ia buscar essas palhas da carnaúba e trazia para casa. Em casa ela fazia todo o processo, trabalhava as palhas e fazia o chapéu. Ou se minha avó fosse viva hoje em dia, gente, eu tinha tanta coisa bonita para fazer, para filmar para vocês. Fazia chapéu de palha, fazia bolsa de palha, bornó de palha. E era um trabalho lindo, as cores dela eram bem bonitas. E eu sempre estava lá em cima, porque quando eu fazia o chapéu de palha, aí ela pregava ele numa carapuça. Carapuça é uma coisa de madeira assim, redonda, que serve para medir o chapéu, para ir fazendo o chapéu nela. É quase o mesmo tamanho de uma cabeça, assim, da cabeça da gente, feita de madeira. E ela fazia na carapuça e pregava todinha não era prego não, é taxas, aquelas taxinhas de prego. Aí ela costurava o chapéu todinho, ia fazendo com as tranças, né, de palha, ia rodeando todinho, costurando com linha e agulha. Aí quando terminava, ela ia engomar ele, molhava um pano e o pano ia colocando em cima, ia engomando, fazendo todo o processo do chapéu. E depois, quando era na hora de tirar os preguinhos, de tirar as taxinhas, era a nossa vez, era as vezes das netas. Ela deixava a gente fazer tudo, ela ajudar. Ela adorava ensinar as coisas a gente. Eu não aprendi, eu ainda aprendi, mas eu parei, eu não sei mais fazer a palha. E também aqui a gente nem acha mais essa palha para fazer o chapéu. Aí minha avó fazia todo esse processo, fazia o chapéu. Esse chapéu não era dela, ela fazia para essa amiga que trabalhava na roça e que necessitava de chapéu para se proteger do sol. E bolsas que era para levar, para ir apanhando na roça, as batatas doces, as coisas, e colocando nesses bornó que ela fazia de palha também, da mesma palmeira. Palmeira de carnaúba, palha de carnaúba. E a gente ia sempre na casa dessa amiga de minha avó, deixar o chapéu. E ela dava batata à minha avó, dava chapéu, às vezes a minha avó. Dava mais matéria, né? A matéria-prima, que era as folhas da carnaúba. Pra minha avó fazer outro chapéu. E minha avó fazia chapéu pra todo mundo, pros primos dela. Pra todo mundo que ela via assim, que morava no sítio, minha avó fazia. Outra coisa que minha avó fez muito, gente, era coxa de retalho. Coxa de retalho, minha avó fazia muita coxa de retalho.
ela não podia saber que uma pessoa era costureira, que ela já ia pedir os retalhos. Arranja os retalhinhos pra mim, junta os retalhinhos pra mim. Aí as pessoas sempre juntavam e trazia para elas pedaço de tecido, pedaço de retalho, né, de pano. E ela ia costurando tudinho, todos, um a um, e formavam coxas. Eu tenho até coxas aqui em casa que ela fez, que foi feito pela minha avó. Minha avó era muito guerreira, muito inteligente, muito trabalhadeira, gente, pense, e muito querida, muito boa, muito prendada. Minha avó, gente, ai, dá saudade, viu? Dá até vontade de chorar. Falar nela dá vontade de chorar, porque foi uma perca muito grande. Mas é isso, eu não vou chorar, né, gente? Não vou chorar. A minha avó, ela era uma guerreira e deixou seus ensinamentos pra gente. Deixou seus ensinamentos. Ela era analfabeta, minha avó. Ela não sabia ler. E ela dava tanto conselho a gente, pra gente estudar e pra gente aprender a ler, porque ela dizia que era muito triste uma pessoa não saber ler, uma pessoa não saber escrever, ver tudo ali escrito no papel, mas não saber o significado, não saber realmente o que se tinha ali escrito. Ela falava muito sobre isso, gente. A minha avó era uma pessoa boa, uma pessoa que ela não tinha preguiça. Minha avó não tinha preguiça. Eu nunca vi minha avó com preguiça. E outra coisa, gente, a minha avó, ela nunca se entregava assim. Ela podia estar doente como tivesse. Você nunca sabia se ela estava doente, se ela estava sentindo alguma coisa. Ela era muito forte, minha avó, bastante forte. Ela sentia as coisas dela, mas ela não ficava se reclamando. Ela dificilmente dizia que estava doente, ou que estava com isso, ou que estava com aquilo. E a minha avó, ela morreu, ela faleceu de câncer. Ela teve câncer na mama. E quando ela teve esse câncer, a idade dela já estava muito avançada. Ela já tinha 80 e poucos anos quando ela teve. Então os médicos acharam melhor não mexer, não fazer cirurgia, não fazer nada, porque ela já tinha 80 e tantos anos. Acharam que se fosse mexer ia piorar e ela ia morrer muito mais rápido, né? Então ela teve, mas ninguém não mexeu. E a minha avó veio a falecer, ela faleceu no mês de setembro, 26 de setembro de 2011. A minha avó faleceu em 26 de setembro de 2011. Eu não estava aqui, gente, eu estava morando em Brasília. E sempre que eu ligava para ela, ela dizia: Joana d'Arc, vem embora, porque se você não vier embora, você não vai mais me encontrar. Ela dizia tanto isso. Só Deus sabia o que ela sentia, né? Ela dizia porque sentia, né, já. E, gente, nunca deu certo eu vir embora. Quando eu estava me preparando para vir embora, certa de vir embora, fazendo tudo para poder conseguir vir embora, minha avó faleceu. Ela faleceu no mês de setembro. E eu só consegui retornar e vir embora para minha cidade em março de 2012. Eu vim embora porque eu já tinha muita vontade de vir embora. Eu tinha muita saudade de minha avó, muita saudade da minha família aqui. Então eu decidi vir embora e vim, né, gente, embora. Só quando eu vim eu não encontrei mais minha avó. E foi triste chegar e não encontrar mais ela. Porque, como vocês viram, né, no relato já que eu já falei, nós duas era carne e unha, unha e carne. A gente andava juntas. E, gente, eu vejo assim a importância que foi a minha avó na minha vida. Foi muito importante. Eu morei com minha avó, mesmo quando meus pais moravam junto, antes de meus pais se separar, a gente já vivia muito na casa da minha avó. Porque quando meu pai se casou com minha mãe, a gente morava tudo junto com minha avó. Quando nós nascemos na casa de minha avó. E quando o meu pai comprou uma casa, a casa era por trás da casa da minha avó, na outra rua atrás. Nós fomos para casa, né? Fomos morar tudo em casa, mas a gente sempre passava o tempo maior, a parte maior do dia na casa da minha avó. A gente saía para casa para dormir, para tomar um banho. Muitas vezes até almoçar, a gente almoçava na casa da minha avó. Minha avó era uma pessoa extraordinária, feliz da vida.
e que fazia muito bem pra gente, muito bem. Ela fez o bem pra muita gente, não só pra nós por ser neta delas, mas pra muita gente. A minha avó não tinha besteira, era uma pessoa que não tinha nojo de nada e que fazia tudo. Se precisasse banhar alguém, ela ia lá e banhava e ajudava. E é tanto que essa comadre dela, que ela varria o quintal dela, todo mundo agregou ela como filha da minha avó. Todo mundo chama ela de tia, de tia-ia, porque a minha avó, ela tinha um elo muito grande com a avó de tia-ia. E quando tia-ia saía para o trabalho, minha avó cuidava da avó de tia-ia, que tinha cegado, que estava cega, e ela cuidava dela, banhava ela, ficava o dia inteiro fazendo as coisas dela, mas sempre indo lá na casa da minha tia, que é uma casa depois, olhar a mãe dela, tia postiça, tia de coração, que nós adotamos como tia, mas que não era tia de verdade, né? Então minha avó era uma pessoa muito doada, muito dada, muito carinhosa, muito generosa, uma pessoa ótima, ótima. E hoje eu posso dizer a vocês que ela deixou bastante saudade. E por conta da minha avó, eu tive uma grande infância, uma infância feliz, gente, porque a minha infância foi uma infância muito feliz. Olha, eu tenho aqui 2 coxas que foram feitas pela minha avó Bahia. Então eu trouxe para mostrar a vocês um pouco do trabalho que ela fazia. Essa coxa aqui, olha, toda de retalho, vocês podem ver que é um único retalho, porque aqui foi alguém, amiga dela que morava em Fortaleza, e trouxe de uma fábrica lá, que trabalhava lá. Vocês podem ver, ó, são pedacinhos, ó, aqui é um pedacinho, ó, pequenininho, aqui já aumenta mais, ó, aqui já é outro bem pequenininho também. Vocês podem ver que ela foi unindo tudo e foi costurando. Olha o avesso dessa coxa, pra vocês verem como é toda de retalho. E vocês podem ver, ó, que aqui ela costurou tanto de linha preta como de linha azul, porque minha avó, ela não tinha dinheiro para comprar tubos e tubos de linha. Então, tinha um alfaiate que era com o padre dela, morava vizinho à casa dela, e sempre ele dava aquelas urela, aqueles pedaços de tecido, que tira, que vem ter a letra, e daquela urela, ela ia tirando os fios e colocar na agulha e ia costurando. Quando era uma urela grande, ela ia emendando e fazia carretel de linha, e ficava com essa linha para fazer as coxas. Ó, gente, eu vou mostrar para vocês aqui essa coxa e essa outra. Essa aqui ela fez quando ela ainda estava bem mais nova, que essa aqui foi quando eu fui me casar que ela fez essa coxa e me deu. Eu guardo até hoje. E essa coxa aqui, ela já fez quando ela já estava mais velhinha, mais já perto de morrer. Vocês podem notar a diferença dos pontos, ó, porque ela não estava mais enxergando muito bem. Ó, os pontos como foi saindo, já não era uma coisa bem caprichada, ela já não fazia, que ela chamava esses bichinhos pretos, esses caseadozinhos, que parece zigue-zague, ela chamava de perfilar. Ela dizia, vou perfilar agora a coxa todinha, que era para a costura ficar mais fortificada, ficar melhor a costura, né? Com mais qualidade e não se rasgar facilmente. Então, nessa coxa a gente já pode notar, ó, que os pontos dela já estavam bastante diferentes, ó. Por conta da visão, que não enxergava bem, ela já não perfilava mais. Já não sabia mais nem perfilar, ela já tava velhinha, assim. Mas mesmo assim ela fazia, né, as coxas dela. Então, gente, eu guardo até hoje essas coxas de lembrança de minha avó. Porque a Maria, minha avó, foi tudo pra mim, como eu já disse, já relatei pra você no vídeo. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem de vídeos assim, trarei mais relatos. Essa vai ser a primeira parte do relato da minha vida. E vou trazer ainda outros relatos. Então, se vocês gostarem, deixa aí o seu joinha. E comentários. Comenta se gosta desse tipo de vídeo, que eu farei mais. Tchau, bye!